Olá, pessoal! Eu sou a psicóloga Natana, mãe do Pedro, e aqui neste canal eu falo sobre infância, criação de filhos e como que a gente pode construir uma família mais saudável emocionalmente, que eu sei que é o desejo de todos nós. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa que é base para isso, que é a confiança. Uma das coisas que mais preocupa os pais, e que inclusive é uma demanda muito frequente no meu consultório, é quando os filhos começam a mentir, seja na infância, muitas vezes de forma mais grave na adolescência, ou mesmo na vida adulta, porque a relação entre pais e filhos permanece durante toda a vida. E uma das questões que geralmente os pais mais se desesperam é justamente assim, poxa, eu não consigo mais confiar no meu filho, eu não sei o que ele está fazendo realmente, o porquê que ele está mentindo. E quando nós pensamos sobre isso, gente, existe uma questão muito importante por detrás, que é sobre a nossa reação diante das coisas que acontecem com os nossos filhos. Inclusive, quando eles são pequenos. Eu sei que a maioria das pessoas que assistem aqui meus vídeos e me seguem lá no Instagram, @muitos.com.br, tem filhos pequenos que estão na primeira infância, como o Pedro, e que já é uma fase que, embora às vezes a criança não minta muito ainda, até por questões cognitivas mais complexas que a mentira envolve, mas a criança já começa, às vezes, trazer algumas coisas que os pais ficam em dúvida se é verdade, se não, se aconteceu ou não, ou muitas vezes omitem coisas, tentam fazer muitas coisas escondido, mesmo que em pequenas proporções, mas que já é um sinal de alerta pra gente de comportamentos que, se não cuidados, se não melhor conduzidos, vão se tornar grandes problemas na vida adulta, né? E inclusive na adolescência, então, como eu falei, é uma fase que a maioria das famílias que tem essa questão acontecendo passam por diversos desafios. E quando nós pensamos nisso, na questão de como a gente reage diante do que acontece com os nossos filhos, das coisas que eles tentam nos contar, certamente é nisso que reside a parte central e chave para a gente evitar com que os nossos filhos mintam, omitam, não contem as coisas pra gente, o que é extremamente importante, porque quando a gente pensa numa criança pequena, especialmente, mas não só, numa criança maior depois, na adolescência também, o contar não é só sobre a nossa conexão com os nossos filhos, é sobre a segurança na vida deles, porque quando a gente coloca um filho no mundo, ele está vulnerável a muitas coisas, tanto boas quanto ruins também. Muitas pessoas mal intencionadas, muitas coisas que vão influenciar eles negativamente. E se eles não tiverem o conforto de nos contar e a gente poder ajudar muitas vezes, orientar, intervir diretamente em muitas situações, a gente começa a deixar os nossos filhos em risco e em muita vulnerabilidade emocional diante das relações deles, dos contextos que eles convivem. Então, quando nós pensamos sobre isso, uma questão que eu vejo que é fundamental é a gente se observar na forma que a gente trata quando a criança nos conta, principalmente na infância, quando ela traz alguma coisa pra gente, mesmo que foi um erro, mesmo que não foi legal, mesmo que foi um comportamento inadequado, como que é a nossa reação? Que claro que não precisa ser uma reação permissiva, uma reação que faça com que todo o comportamento da criança passe sem consequências, mas não pode ser uma reação desproporcional, uma reação em que os pais começam a xingar, ridicularizar, criticar, fazer com que a criança se sinta naquele momento humilhada, como eu falei, ridicularizada, constrangida, porque isso naturalmente vai fazer com que a criança comece a ter medo, comece a se sentir muito mal de relatar o que ela está passando, o que está acontecendo, e consequentemente, então, ela se protege através da mentira, da omissão das coisas, e isso vai quebrando o vínculo de confiança, vai afastando esse filho, essa filha dos pais e gerando prejuízos para ambos os lados. Então, nós precisamos entender, gente, que humanamente todos nós vamos errar. Nós não podemos esperar que uma criança tenha um comportamento perfeito, porque isso é impossível. Crianças farão coisas de crianças, assim como nós adultos também não nos comportamos perfeitamente todo o tempo. A gente também comete erros, faz coisas que depois a gente se arrepende, age pelas nossas emoções e depois a gente olha assim, meu, isso aqui não foi legal. Da mesma forma, as crianças passam por isso. Então, nós precisamos cuidar muito com essa desproporcionalidade em que as coisas são tratadas quando se trata de crianças, no sentido de a criança fazer uma coisinha e os pais terem uma reação emocional de grito, de muito julgamento, de muita crítica, de desqualificação, de desvalorização, porque isso tende a fazer com que essa criança comece a ter receio de mostrar as falhas, as vulnerabilidades, os erros dela e usar muitas vezes da mentira, da omissão para se proteger emocionalmente dos próprios pais. Então, tem duas lições que eu quero deixar para vocês sobre isso, principalmente. Primeiro é que, às vezes, a gente quer proteger tanto os nossos filhos do mundo, e isso realmente precisa acontecer, porque existem muitos perigos, existem muitas vulnerabilidades no mundo, a gente não vai conseguir blindar os filhos de tudo, mas nós precisamos sim fazer o mínimo, que é olhar sempre para quem os nossos filhos estão convivendo, como que estão sendo essas convivências na vida deles, o que isso está gerando para eles emocionalmente, mas principalmente a gente tem que aprender a proteger os nossos filhos de nós mesmos, muitas vezes, porque quando a gente é um adulto desproporcional, que não consegue compreender uma criança, a gente está sendo a figura mais nociva para os nossos filhos. E
Geralmente, gente, isso é muito duro, mas é muito verdadeiro. As pessoas que mais traumatizam os nossos filhos tendem a ser nós mesmos, os pais. Então, nós precisamos ter essa consciência, essa humildade de reconhecer as nossas dificuldades emocionais, os nossos descontroles, o quanto que muitas vezes a gente não compreende adequadamente o que o filho está passando, o que a criança está precisando, e a partir dessa consciência buscar ser uma pessoa melhor a cada dia, praticar uma criação mais consciente, com mais respeito e com mais civilidade, inclusive, né? Porque viver num lar em que a gente está gritando, chamando nomes, como eu falei, ridicularizando, constrangendo um filho, é uma coisa extremamente nociva, desproporcional e que não deveria acontecer em lugar algum. Então, nós precisamos ter essa autoconsciência de eu tenho que proteger meu filho, em primeiro lugar, das minhas próprias reações emocionais, porque elas têm um poder que ninguém ou outra pessoa terá tão grande como a gente pode ter em relação aos nossos filhos, porque a gente sabe, né, se a gente pensa na nossa própria história, o quanto que os nossos pais nos impactam, mesmo a gente já sendo adultos. Então, imagina isso na infância, é muitas vezes maior. E, gente, o segundo ponto sobre isso é entender que é uma ilusão a gente achar que nós vamos corrigir comportamentos das crianças com crítica, com constrangimento, com julgamento, com ficar pegando no pé o tempo inteiro com tudo, chamando atenção o tempo inteiro com tudo. Não é assim que a gente se sente compreendido, se a gente se coloca na pele de uma criança, não é com alguém o tempo inteiro nos julgando, nos criticando, que a gente se sente compreendido e que isso nos motiva a mudar. E da mesma forma, uma criança, não é isso que vai fazer ela olhar assim, não, agora meus pais me ridicularizaram, me constrangeram, me julgaram, me criticaram, e eu vou mudar, agora eu vou ser uma outra criança, porque eles fizeram isso. Muito pelo contrário, isso só destrói com a autoestima da criança, isso só faz dela ter uma série de traumas e de problemas ao longo de toda a vida, porque essas marcas da infância a gente carrega por toda a nossa vida. Então, todas as falas dos pais para os filhos é algo que tem muito poder. É como se ficassem depois, ao longo do tempo, vozes ecoando na cabeça dos filhos, que na verdade foram as vozes ouvidas pelos pais. Então, a coisa que eu mais desejo para vocês que me acompanham aqui é que vocês possam construir uma família, que vocês possam criar os filhos de vocês de forma que um dia os filhos de vocês consigam ter vozes amorosas, compassivas, validantes, compreensivas na mente deles e não vozes de crítica, de desvalorização, de desqualificação, porque isso realmente destrói com a autoestima, com a autoconfiança, com a saúde mental de qualquer pessoa. Tá bom, gente? Desejo de coração que esse vídeo ajude vocês. E como eu falei, mesmo que vocês tenham filhos pequenos, o momento é agora de construir esse lugar de confiança, essa relação bem conectada, compreensiva, respeitosa e amorosa, porque depois a gente precisa trabalhar muito mais na reparação dos problemas, o que é muito mais difícil do que agora que a gente consegue atuar na coisa que é mais valiosa em termos de saúde, que é a prevenção, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo!